Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Sou o pastor Eliezer Fagundes, congrego aqui em Joinville, segundo coordenador da IBD, e também dirijo a congregação do Bucarém. E nós estamos trazendo aqui nesse trimestre um resumo prático, objetivo de cada lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta semana estaremos estudando a lição número 11, Cultivando a Convicção Cristã. E nesta lição nós vamos aqui abordar a leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Você pode acompanhar aí, e nós vamos ter os objetivos, estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. O que é uma convicção? Convicção é uma crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outro, convencimento. Então, quando o comentarista da lição traz cultivando a convicção cristã, diante de tantos ataques que estamos estudando neste trimestre, é indispensável o crente cultivar uma profunda convicção cristã. Então é sobre isso que a lição vai trabalhar, o primeiro tópico. O segundo tópico, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Então a lição ela tem convicção espiritual no primeiro tópico, uma convicção moral, que trabalha com o caráter. E o terceiro objetivo, reconhecer que o amor sacrificial e a abnegação, trabalho, são essenciais para o crescimento do reino. Que aí vem uma convicção social. Então, essa é a nossa lição desta semana, tá bom? Então, o primeiro tópico, convicção espiritual, o comentarista traz aqui o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, deixa claro que o evangelho não foi pregado como um mero discurso ou narrativa, mas pelo poder do Espírito Santo. Então, o crente ele precisa ter essa convicção espiritual, tanto para pregar a palavra de Deus, a mensagem verdadeira, cristocêntrica, sem relativismo, como também para fazer com que os nossos ouvintes sejam convencidos pelo poder do Espírito Santo. Então, Paulo e Silas, o comentarista traz o exemplo deles, Paulo e Silas tinham sido espancados em Filipos e presos após expulsarem lá um espírito de adivinhação de uma jovem pitonisa. E o registro bíblico revela que a irritação das autoridades deu-se porque se perderam a esperança do lucro. Aquela jovem dava muito lucro para eles. E por causa dessa libertação dessa jovem, Paulo e Silas foram perseguidos, presos, acusados, Foi criada uma narrativa, eu chamo a atenção para essa palavra, narrativa, que o espírito da Babilônia dos nossos dias tem usado muito, a narrativa, para acusar os missionários que eles haviam introduzido práticas ilícitas na cidade e propagado costumes que os romanos não tinham. Então, mesmo tendo sofrido nessa cidade, olha o que Paulo sofreu ali, Paulo e Silas, abuso de poder, arbitrariedade, narrativas malignas, distorcendo a verdade. Eles não desanimaram e voltaram a anunciar a Cristo. Isso é uma convicção. Só quem faz isso, quem tem uma convicção espiritual, que foi Deus que o chamou, que está fazendo a obra do reino, que está a serviço de Deus. Então nós somos encorajados a não desfalecer, mesmo que soframos perseguições, abuso de poder, narrativas malignas, distorcendo e invertendo a verdade. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo e Silas, e pregar a palavra de Deus com graça, uma mensagem cristocêntrica, verdadeira, sem bajulação, sem mudar a verdade, mas pregar aquilo que Deus nos mandou.
O segundo tópico trabalha aqui da convicção moral, que vem a ser retidão, tem a ver com o caráter cristão. Quando nós temos essa convicção, quando nós opera em nós essa transformação através da conversão, nós temos uma transformação moral na nossa vida. Se mentíamos, não mentimos mais. Se furtávamos, não vamos furtar mais. Falávamos palavras torpes, paramos de falar. Por quê? Porque houve uma transformação. Houve um novo nascimento. Então aí nós mudamos a nossa moral, a nossa retidão, a nossa reputação deve ser uma reputação ilibada. E vai contra as ideologias que o mundo prega hoje. O narcisismo, que é o amor próprio, né? O antropocentrismo, o eu, o ego no centro. Então, quando nós temos essa convicção moral, nós falamos como Paulo fala, né? Que ele avaliava a sua reputação e a sua idoneidade moral com essa frase: não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. Ou seja, tudo que ele fazia era para glorificar a Deus. Não buscava prazer próprio, não buscava aplausos, mas fazia aquilo que Deus o mandava com graça. Ele tinha uma convicção moral. Paulo não buscava reconhecimento humano, não procurava obter vantagens da sua posição, né? Não procurava, não tinha esse espírito narcisista ou antropocentrismo, não tinha o seu coração cobiça no seu coração, inveja, bajulação. A gente não vê isso em Paulo, né? Ambição financeira, pelo contrário, ele muitas vezes abriu mão dos recursos, fazia o seu serviço, né, que era construtor de tenda, e ainda para não ser pesado para a igreja e para não encontrar obstáculos na pregação do evangelho. Então nós vemos aqui uma convicção moral, de caráter firme de Paulo, que nós, crentes, estamos sendo estimulados a desenvolvermos através dessa lição. Então, o crente deve ter um grau de comprometimento com os valores do reino, refletindo o nível de comunhão com Deus. Antes de pregarmos, as pessoas estão vendo as nossas atitudes, a nossa moral, a nossa ética, o nosso caráter, e isso está pregando para as pessoas. E o terceiro tópico fala sobre a convicção social. 3 convicções, então, que essa lição trabalha, que o crente precisa ter: convicção espiritual, que Deus te chamou para um trabalho, para ser servo; convicção moral, mudança de caráter, de atitude, né? Uma ética ilibada, e convicção social. Então a Bíblia fornece aqui instruções, né, para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é de proclamar o evangelho, esse é o papel número 1. Mas também a igreja tem um papel de aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social. A igreja faz muito social, né? É importante a gente mencionar aqui, né, essa justiça social sempre foi uma bandeira do cristianismo, sempre foi. O próprio Jesus fazia isso, né? Porém, essa pauta social foi sequestrada aí pelo secularista ideológico, né, pelas ideologias liberalismo teológico. Esse conceito progressista sequestrou essa pauta social, e é importante que os irmãos saibam disso, né? E reivindica para si a paternidade das questões sociais. Mas nós sabemos que a justiça social sempre foi uma bandeira do cristianismo. Existe uma diferença: nós não fazemos social para sermos salvos, como algumas ideologias aí. Não, nós fazemos o social por sermos salvos, por termos o amor de Cristo em nossa vida. E aí sim, nós temos o sentimento de ajudar o próximo. A nossa igreja, Assembleia de Deus, ela entrega cestas sociais, ajuda em catástrofe, né? Só que não temos o costume de estar divulgando isso, mas todos os membros da nossa igreja sabem e ajudam muito
o próximo e o necessitado, né? Nós temos aí toneladas de alimentos sendo entregues todos os meses e não é divulgado nas mídias, né? E também não vem recurso do governo, é tudo voluntário dos irmãos que ajudam nos cultos de ceia e sempre estamos ajudando as pessoas fazendo o social. Outra coisa importante, Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, né? Tais como inversão de valores, violência e injustiças. E isso também se aplica para os nossos dias, né? Paulo se preocupava com essa reputação e não queria ser pesado aos irmãos. Tudo o que ele fazia era para não criar obstáculos para a proclamação do evangelho. Então, Paulo sempre foi altruísta. O que é altruísta? Doar sem esperar nada em troca. Um sentimento que nós devemos ter também na convicção social, ser voluntário, ser servo, ser altruísta, ser abnegado, ajudar o próximo. Nós estamos aí com o tema aqui em Joinville, né? Chamados para servir. O crente que é chamado para servir, ele faz o social, ele é voluntário, ele tem um caráter ilibado, ele tem a convicção que Deus o chamou para essa obra e faz com amor, né? Amor sacrificial, trabalho voluntário, são essenciais para o crescimento do reino de Deus. E isso vai contra essa ideologia, esse espírito da Babilônia, né, que quer tirar algo em troca, quer sempre tirar uma vantagem, quer sempre pensar no eu, no egocentrismo, né, nas questões de lisonjas, de bajulações. Então, esse sentimento voluntário, sacrificial, altruísta, vai contra esse espírito da Babilônia que nós estamos estudando. Tá bom? Essa é a nossa lição desta semana, que você possa desenvolver essa convicção espiritual, essa convicção moral e essa convicção social, e ser um servo altruísta, abnegado, que Deus possa te usar poderosamente. Deus abençoe, até a próxima semana.